Olá! Sabe aquela garrafa de água, o refrigerante que você descarta? Multiplique por bilhões, que é o número de pessoas que também estão descartando lixo no meio ambiente a cada dia. Agora faça a conta, cada mês ou ano, e some a isso as sacolas de supermercado e tudo que é consumido com embalagens de plástico. O resultado é esse aí que você está vendo. São milhões de toneladas de lixo não degradável que se acumulam nos mares. Esse é só um dos exemplos de como o homem maltrata o planeta. Nessa edição do Matéria de Capa, vamos tratar desse e de outros desafios a serem enfrentados se as atuais gerações pretenderem deixar alguma coisa além de uma terra arrasada para as próximas gerações. Uma população que não para de crescer, são inúmeros os desafios que incluem moradias, transporte e muitos outros. Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Lançado nos rios, córregos e até nas ruas, o lixo plástico percorre milhares de quilômetros até se acumular em alguns pontos do planeta, principalmente nos oceanos. O estrago para o meio ambiente é irreparável. O plástico faz parte do dia a dia de bilhões de pessoas. O mundo está rodeado por ele. Está nos carros, nas casas, nas embalagens. O plástico se tornou um símbolo dos tempos atuais, mas está sufocando o planeta de uma maneira que muitas vezes nem imaginamos. Enormes aglomerados de lixo, empurrados por ventos, marés e correntes, se formam nos oceanos. E o plástico é um dos itens mais presentes. Hoje existem 5 grandes depósitos de lixo à deriva que ocupam os mares. Essas zonas de acúmulo de lixo são denominadas pelos especialistas de giros. Por causa das correntes marítimas circulares, o lixo fica preso nessas áreas. No mapa, é possível ver os 5 giros: o do Pacífico Norte, do Pacífico Sul, do Atlântico Norte, do Atlântico Sul e o giro do Oceano Índico. Há todo tipo de lixo nesses aglomerados, de utensílios domésticos a pneus, espumas e outros pedaços de plástico. A quantidade é assustadora. Até hoje, nenhum governo, empresa ou órgão internacional conseguiu estabelecer uma maneira eficiente de reciclagem desse material, que permanece na natureza por uma eternidade. A criação do plástico deu origem a uma nova era quando se pensa em conforto. Produtos baratos, convenientes e descartáveis transformaram nosso estilo de vida. Mas o que a princípio foi uma revolução da modernidade, hoje representa um problema de difícil solução. Hoje é impossível imaginar a vida sem ele. O plástico está em todo lugar. Esse material se diferencia de qualquer outro por uma simples característica: ele nunca desaparece. E se o plástico nunca se decompõe, para onde ele vai? Midway é uma ilha remota, localizada no meio do Oceano Pacífico, entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Japão. São 4 horas de voo, saindo de Honolulu, no Havaí. A cada 2 semanas, um pequeno avião leva suprimentos para pesquisadores e técnicos do local. Em Midway não são permitidos veículos. Todos os percursos devem ser feitos a pé ou com carrinhos de golfe, para que haja um mínimo impacto para as espécies locais. A ilha abriga grande diversidade de espécies e é o maior reduto de albatrozes do planeta. Mas não são só as aves que estão por ali. Montanhas de plástico se acumulam na ilha. São milhares de toneladas levadas pelas correntes marítimas a cada ano, vindas da América, Ásia e tantas outras regiões. Um perigo para o meio ambiente e, sobretudo, para as aves, que não resistem à ingestão de plástico. Tampinhas de garrafa e outras peças podem ser encontradas no organismo delas. Os especialistas alertam que é preciso descobrir de que modo o lixo está impactando a natureza e ameaçando o nosso futuro. Nós temos correntes marítimas, nós temos os ventos, a questão do clima, e tudo isso faz com que haja, em alguns pontos do planeta, uma aglomeração de materiais, principalmente aqueles materiais que flutuam, e é exatamente o caso do plástico, o principal material que nós temos se acumulando. Outros materiais afundam,
Esse não, ele fica flutuando. E aí nós temos verdadeiras ilhas, por exemplo, na costa da Califórnia, hoje nós temos uma ilha gigante, em vários lugares do planeta já, de materiais que poderiam ser aproveitados. Vale a pena transformar essas ilhas em dinheiro, aproveitar esses materiais, principalmente esses plásticos que estão lá, para se fazer dinheiro. Se houvesse uma sistemática de reciclagem, o resíduo nem ia parar longe. O aproveitamento econômico é tão grande que não faz sentido você descartar plásticos. Mas eles vão acabam indo para nos rios, nos córregos, e dos córregos eles correm, e dos rios eles correm para o mar, e aí então nós temos esses giros, nós temos esse acúmulo nos oceanos. É falta de reciclagem, é falta de estímulos econômicos, falta de organização econômica. A maneira como o homem trata o planeta, ou melhor, como ele maltrata o planeta, desperta cada vez mais preocupação. São muitas as personalidades que resolveram emprestar o seu nome e prestígio para tentar despertar a consciência das pessoas. Uma delas é o ator Jeremy Irons. From up here, our planet looks perfect. It's only when we look more closely that we start to see some of the results of our consumption. No documentário intitulado Trashed, que significa destruído ou transformado em lixo, Jeremy Irons alerta para a grave questão do acúmulo de detritos em vários pontos do planeta e destaca que esta é uma ameaça que não pode ser ignorada e que não se trata de um problema local. Ao produzir tanto lixo, adverte um dos entrevistados, o homem não se dá conta de que isso vai se acumular em algum ponto do globo. A natureza funciona com base no nascimento e morte das espécies e essa cadeia não pode ser interrompida. Todos os habitantes da Terra têm atualmente algum tipo de contaminação química em seus corpos, que provocam todos os tipos de doença. É possível mudar isso? Sim, é possível. Da mesma forma como muitas pessoas deixaram de fumar, passaram a usar cinto de segurança e estão deixando de dirigir depois de beber. É preciso parar de jogar lixo na natureza. E a mensagem que fica do documentário é de que isso tem que acontecer. O lixo é um dos problemas mais importantes que nós temos e ele é um dos problemas que tem solução, e uma solução dominada e simples e ao nosso alcance. A reciclagem do lixo, ela é uma solução para resolvermos um gigantesco problema de disponibilidade de matérias-primas, uma questão ambiental muito importante, evitar efeito estufa, fazer economia de energia, fazer economia de água. Então ela está imbricada na solução de vários outros problemas de natureza ambiental, social e econômica. Especialistas acreditam que os danos causados ao meio ambiente pelas embalagens de plástico já se comparam ao aquecimento global. O Instituto de Pesquisa Marítima de Algalita, com sede em Long Beach, na Califórnia, vem estudando há mais de uma década o problema do acúmulo de lixo nos mares. O capitão Charles Moore, fundador do Instituto, alerta que o maior problema está no plástico. Levado pelos ventos, marés e correntes, ele se acumula nas zonas de convergência ou se espalha pelos oceanos. De uma forma ou de outra, acaba se transformando num perigo mortal para os animais. Milhões de seres marinhos ou de pássaros morrem ao confundir o plástico com alimentos. Eles acabam se intoxicando ou morrendo sufocados. O problema é agravado pela indústria da pesca, que utiliza plásticos nas boias, linhas e redes, que acabam se perdendo nas tempestades ou descartadas quando não servem mais. As consequências dessa pegada plástica para todo o ecossistema são muitas. Algumas ainda nem foram compreendidas pelo homem em toda a sua extensão. Além de se decompor lentamente, o plástico se quebra em pedaços muito pequenos que causam danos e até matam as criaturas marinhas. Ao ingerir detritos do material, as substâncias tóxicas contidas nele causam alterações de fígado e estômago em aves e peixes. Hoje, já se sabe que um dos principais peixes utilizados como isca no oceano, os peixes lanterna,
comem grandes quantidades de fragmentos de plástico, o que compromete o seu futuro como fonte de alimento nutritivo para o atum, salmão e outros consumidos pelo homem. A presença desses componentes tóxicos no organismo humano já foi comprovada. Agora, pesquisadores buscam estudar os prejuízos para a saúde. São poucas as opções para reduzir o volume de lixo plástico descartado nos mares, mas ainda assim é preciso enfrentar o problema e o quanto antes. Isso é o que alertam os especialistas. O primeiro passo seria eliminar as embalagens de plástico que podem ser substituídas por papel, principalmente as sacolas de supermercados. O segundo seria ampliar a reciclagem e incentivar o lançamento de produtos à base de reciclados. Outra iniciativa importante seria controlar os rios que desaguam no mar, a fim de impedir que o lixo urbano vá parar nos oceanos. Apesar de chamar atenção para a urgência dessas medidas, os especialistas sabem que, a menos que haja uma mudança significativa no comportamento das populações urbanas em escala global, elas são insignificantes diante do volume do lixo que é descartado atualmente. O consumidor tem um papel importante quando ele, na gôndola dos supermercados, faz a sua escolha. Ele pode escolher produtos biodegradáveis ou não. Ele pode escolher material orgânico ou não. Ele pode escolher aquilo que tem uma condição de maior poluição do meio ambiente ou menor. Em muitos casos, é perfeitamente possível e viável nós não utilizarmos o plástico e substituí-lo por sacos de papel. E mais ainda, existe a famosa sacolinha da vovó. Essa é uma solução muito antiga, mas muito eficaz até hoje, porque a sacolinha da vovó vai e volta, e não tem a sua vida útil tão curta assim. Então vale a pena também a gente fazer as compras no supermercado com aquela sacolinha, não precisa levar um saco de plástico, trazer só o saco de plástico. Muita coisa cabe na velha, antiga e boa sacolinha da vovó. Em instantes, os desafios num planeta povoado por bilhões de habitantes. E ainda, uma questão polêmica: controle de natalidade pode ser a solução para o futuro? Não sai daí. A relação entre as cidades e seus habitantes está mudando. Cada sistema ou construção terá de ser pensado levando em consideração os impactos provocados. Entre os projetos que visam tornar os centros urbanos sustentáveis e integrados está um rastreador de lixo. Com ele dá para saber exatamente onde foi parar, por exemplo, aquele copo de plástico que você usou. Imagine que o trajeto percorrido por uma simples garrafa plástica jogada no lixo poderá ser acompanhado por milhares de quilômetros por uma combinação de recursos eletrônicos via satélite. O projeto testado pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, se propõe a detectar tudo que é descartado e criar uma cadeia mais inteligente em que se alcance o máximo possível de reciclagem. Com as rotas mostradas em tempo real, foi possível ver, por exemplo, onde estava a garrafinha de plástico depois de dias, semanas e até meses. O programa também levantou fluxos internacionais de resíduos, especialmente de lixo eletrônico. Foi revelado, por exemplo, o envio suspeito de aparelhos que não funcionavam dos Estados Unidos para a Ásia. Outro estudo do MIT, o Jovia 3D Experiencity, é um modelo 3D de cidade bastante complexo, criado a partir de computadores. Nele está representada toda a infraestrutura utilizada nos centros urbanos, de maneira integrada. Sistemas de água, energia, comunicação, saúde, educação, entre outros. O programa permite explorar soluções em lugares com populações que estão em constante crescimento. Através de um panorama geral de cadeias que envolvem produtos, meio ambiente e a vida dos habitantes, pode-se pensar em novos projetos de cidades sustentáveis.
Lixo, mobilidade, segurança alimentar, acesso à água limpa. São muitos os desafios num planeta com mais de 7 bilhões de habitantes. Trânsito, poluição e escassez de água são apenas alguns dos maiores problemas das grandes cidades. Para alimentar 7 bilhões de pessoas, as florestas estão sendo derrubadas e toneladas de fertilizantes usados na agricultura permanecem no solo e dali passam para a água dos rios e mares, causando contaminação. É o que alerta o Earth Institute da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Para gerar energia para tanta gente, é preciso queimar carvão, petróleo e gás, e resulta no lançamento de 30 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, um dos responsáveis pelo aquecimento global. Tudo isso tem um preço ambiental muito alto. A cada ano, a população mundial ganha cerca de 80 milhões de pessoas. A lista de desafios é imensa e exige providências que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo, uma vez que os resultados demoram para aparecer. E onde vão morar todas essas pessoas? Qual será a solução arquitetônica possível para abrigar milhares ou milhões de pessoas em torno dos grandes centros urbanos? Será que a solução arquitetônica do futuro está na expansão para o alto? As 2 torres mais altas do mundo serão construídas na cidade de Wuhan, na região central da China, e terão 1 quilômetro de altura. As Phoenix Towers foram projetadas pelo escritório de arquitetura Chetwood, de Londres. Segundo os autores do projeto, os prédios devem funcionar de maneira totalmente autônoma. A energia virá de turbinas eólicas e de painéis solares. A água de sistemas subterrâneos complementados com a captação de água da chuva. E no entorno haverá um complexo de escritórios, lojas, restaurantes e opções de lazer. Tudo para que os moradores não precisem se deslocar para outros lugares. O projeto promete ser totalmente correto do ponto de vista ambiental. Todo o lixo do complexo deverá ser transformado em biomassa para a produção de energia. Se hoje já existem centenas de milhões de famintos no mundo, o que será que vai acontecer nas próximas décadas, quando a população aumentar ainda mais? Afinal, Thomas Malthus tinha razão? Há mais de 200 anos, o economista inglês Thomas Malthus já alertava: o crescimento populacional vai sempre ultrapassar a capacidade do homem de produzir alimentos. E esse fato vai levar a terríveis períodos de escassez e de conflitos. Atualmente, dados da ONU indicam que 850 milhões de pessoas no mundo não têm o que comer. E cerca de 1 bilhão e 400 milhões não têm acesso adequado à água e energia elétrica. Até 2030, segundo a ONU, a população do planeta, que já passou de 7 bilhões, chegará a 8 bilhões de habitantes. Para atender a todas essas pessoas, seria preciso aumentar em 50% a produção de alimentos e em 30% o acesso à água potável. Uma forma de resolver a questão seria seguir o conselho de Thomas Malthus e optar pelo controle de natalidade, um tema polêmico. Quase sempre essas políticas de controle atingem somente os mais pobres. Outra solução que poucos querem discutir é a redução do desperdício e da concentração de riquezas. Com mais de 8 milhões de habitantes na área metropolitana, Londres tem um dos melhores serviços de transporte do mundo. As autoridades locais sabem que isso significa muito pouco comparado aos desafios que o futuro trará. A rede de metrô de Londres, com mais de 150 anos de existência, é uma das mais eficientes do mundo. Cobre 400 quilômetros de linhas, tem 270 estações e transporta perto de 5 milhões de passageiros por dia. Outros 3 milhões utilizam os tradicionais ônibus vermelhos.
Mas as autoridades londrinas sabem que tudo isso não será suficiente nas próximas décadas. E estão prevendo que em menos de 20 anos, esse número vai passar dos 10 milhões de pessoas. A tendência nas grandes metrópoles é de ampliação da área urbana para além dos limites atuais. Isso se deve ao aumento no preço dos imóveis nas áreas mais próximas do centro e a tendência de concentração populacional em torno das grandes cidades. Muito além do transporte, os planejadores urbanos sabem que será preciso providenciar moradia e serviços de saúde, educação, lazer e muitos outros para um número cada vez maior de pessoas. Existe ainda a preocupação com o meio ambiente. Cidades como Londres e Paris desfrutam de um enorme cinturão verde no seu entorno, que contribui de forma decisiva para a qualidade do ar. As autoridades sabem que qualquer concentração populacional terá de ser feita além desse cinturão, que precisa ser preservado. E isso leva à necessidade de transporte de média e longa distância, ligando os novos aglomerados urbanos às áreas centrais. Próximo bloco, especialistas calculam qual é a produção agrícola mundial necessária para atender a todos os habitantes do planeta. E mais, prédios inteligentes serão alternativa nos centros urbanos? Não sai daí. Existe um cálculo de quanto seria necessário expandir a produção agrícola para atender a toda a demanda mundial nas próximas décadas. De acordo com dados do Instituto da Terra da Universidade de Colômbia, em Nova York, seriam necessários mais 900 milhões de hectares de terras produtivas, dedicadas principalmente aos produtos básicos, como milho, trigo e soja, para atender aos novos contingentes populacionais. O problema, alertam os pesquisadores do Instituto, é que as terras disponíveis hoje não chegam a 100 milhões de hectares e ainda assim à custa da derrubada de florestas, que é onde se encontram as mais produtivas. Atualmente, a área cultivada em todo o globo é de cerca de 4 bilhões e 300 milhões de hectares, insuficientes para alimentar os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. Para complicar as coisas, a agricultura é o setor que mais consome água, cerca de 80% da água doce disponível. São 140 litros para produzir uma xícara de café, 120 litros para uma taça de vinho e 2.400 litros para fazer um único hambúrguer. Mas o maior gasto vai para a irrigação, uma vez que a maioria dos países não utiliza o sistema de gotejamento implantado em Israel. Esse uso em ampla escala exaure os aquíferos e ameaça o fornecimento para o consumo humano. Não bastasse tudo isso, maior produção agrícola também significa a necessidade de mais fertilizantes e pesticidas, dois dos maiores vilões do meio ambiente. Em apenas 30 anos, Shenzhen, a única cidade totalmente planejada da China, passou de um vilarejo de pescadores a uma metrópole de 10 milhões de habitantes. Situada no sul da China, a apenas meia hora de metrô de Hong Kong, Shenzhen é o símbolo do pragmatismo econômico da nova China. Na década de 70, a cidade foi escolhida por Deng Xiaoping, o homem que modernizou a economia chinesa, levando o país a se transformar na segunda maior economia do mundo, a caminho de ultrapassar os Estados Unidos. Foi ele que escolheu essa cidade na década de 70 como ponto de partida para a nova era. Shenzhen foi a primeira das zonas econômicas especiais, onde o capitalismo, a moda chinesa, se expandiu graças à presença de inúmeras indústrias de tecnologia. Dotada de uma moderna infraestrutura de transporte, a cidade também oferece moradias em padrão bem superior ao encontrado em outras áreas da China. Contribuir para amenizar o quadro das pessoas que vivem em situações limite é mais fácil do que muita gente imagina. How to help reduce poverty.
Esse vídeo do Instituto da Terra mostra como reduzir a pobreza. 1 em cada 5 pessoas no planeta vive com menos de $1,25 por dia, o que torna a pobreza extrema um dos maiores desafios. Enfrentar o problema exige uma abordagem em várias frentes. Veja como você pode fazer a diferença e se tornar parte da solução. Primeiro, você precisa de dados sobre a pobreza e a ação colaborativa. Passo número 1. Informe-se sobre o assunto. Problemas de saúde são um enorme entrave ao desenvolvimento. A cada ano, complicações na gravidez e nascimento matam 300 mil mães nos países em desenvolvimento. E a malária infecta centenas de milhões de pessoas. Mas pequenas doações podem ter um grande impacto. Por $10, é possível comprar uma rede protetora contra mosquitos que dura 5 anos. E $35 sustentam uma parteira por uma semana na África subsaariana, permitindo um tratamento adequado às gestantes. Outro desafio é aumentar a produção de alimentos, mas protegendo o meio ambiente. Apenas $20 pagam o custo de sementes para uma pequena comunidade, enquanto $30 bancam os fertilizantes. Educação e igualdade de oportunidades são fundamentais no combate à pobreza. Enquanto 100 milhões de crianças não têm acesso à escola primária, 3/4 dos 800 milhões de analfabetos do mundo são mulheres. $40 podem manter um aluno de escola secundária por um mês na África subsaariana. E $50 são suficientes para alimentar um aluno por um ano, o que ajuda na frequência escolar. Melhorar a infraestrutura. Boas estradas, água limpa e saneamento, acesso à eletricidade e comunicações também aceleram o desenvolvimento. Apenas $20 pagam um forno como esse e $40 garantem a iluminação de uma casa. Passo número 2. Espalhe a notícia para conscientizar as pessoas e ampliar o impacto. Recorra ao parlamento, às mídias sociais, faça uma campanha online e procure levantar fundos, criando uma rede virtual de ajuda. Qualquer coisa que possa despertar a atenção para a pobreza global. Procure destacar as ações positivas, divulgando histórias de sucesso para motivar outras pessoas. Você pode se engajar em organizações como a Millennium Promise, que enfrenta a pobreza com diferentes iniciativas. Passo 3. Não deixe a pobreza derrotá-lo. Trabalhe com outros para ampliar as ações. O trabalho conjunto, mesmo em pequenas ações, pode fazer enorme diferença. Não apenas reduzindo a pobreza extrema, mas até eliminando-a totalmente. Olha, se você for tomado por um sentimento de culpa cada vez que jogar uma embalagem de plástico no lixo, significa que nós atingimos o objetivo do programa. Mas as atitudes individuais são apenas uma parte da solução. É preciso cobrar de empresas e governos medidas urgentes para garantir a redução do desperdício. Como diz o Dalai Lama, a humanidade atingiu um tal nível de consumo que a Terra não aguenta mais a nossa presença em silêncio. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Uma boa noite, uma ótima semana para você e até lá.